gente vai começar hoje aqui para o nosso canal uma série de vídeos chamada de expectativa versus realidade. O objetivo dessa série de vídeos é para discutir com você projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que envolvem o mercado financeiro, e dizer para você qual que é a expectativa de quem criou esse projeto e qual seria a realidade caso esse projeto de fato seja aprovado. O objetivo de fazer isso é trazer para você esse senso de entender o que está rolando no Congresso e que envolve o teu mercado, mas também desenvolver em você um senso crítico a respeito das propostas que a turma lá de Brasília é capaz de trazer, beleza? Então, para a gente começar este vídeo, eu quero dizer o seguinte, nós vamos comentar hoje o projeto de lei do senador Álvaro Dias, que é esse que eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador para você, que fala sobre teto de juros cria riscos para bancos e fintechs. Esse é um projeto de lei do senador Álvaro Dias, como eu já falei, e que a ideia basicamente, a ideia maravilhosa é que os bancos têm uma limitação de cobrança de juros para empréstimos no cartão de crédito e para empréstimos no cheque especial. Essa limitação ficaria em 20% ao ano. Em outras palavras, nenhuma instituição financeira poderia cobrar mais do que 20% ao ano nessas duas linhas de crédito. Então este é o projeto de lei. Deixa eu falar com vocês sobre a expectativa desse projeto de lei. A expectativa é maravilhosa, né? Porque afinal de contas os bancos vão cobrar menos de taxa de juros e aí a nossa sociedade poderá se financiar aí no crédito do cartão de crédito rotativo e também no cheque especial. É uma expectativa muito boa, afinal de contas vai ficar mais barato. O lance é que a realidade nem sempre ela é aderente com a expectativa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que embora esse seja um projeto de lei vestido de boas intenções, esse seja um projeto de lei que para quem não entende de mercado financeiro pode dizer que realmente é um projeto bom para a sociedade, o que na prática vai acontecer se um projeto como esse for aprovado, isso vai dificultar ainda mais a situação financeira de muitas pessoas e eu vou te provar isso, beleza? Então, para você entender isso, a gente precisa entender como é que funciona a estrutura de concessão de crédito de uma instituição financeira. Entre outras coisas, existe o custo de captação, que hoje, custo de captação de curto prazo está muito baixo, Selic 2,9, Selic over no dia que eu estou gravando este vídeo, então é muito baixo, 2,9 ao ano. Existe o custo de captação aí de prazo maior, que inclusive eu vou discutir com você aqui nesse vídeo, mas existem outros fatores, como a inadimplência, como impostos e por aí vai. Só que existe uma coisa chamada de PDD, Provisão de Devedores Duvidosos, e isso está na legislação, na regulação do Banco Central, que eu quero compartilhar com você para você entender. Então olha só, trouxe aqui a resolução 2682 do Banco Central, que dispõe sobre a PDD, sobre a provisão de devedores duvidosos. Eu quero te mostrar como é que funciona. Basicamente, o Conselho Monetário Nacional, na verdade, o Conselho Monetário Nacional, isso aqui é divulgado pelo Banco Central, mas quem decide é o Conselho Monetário Nacional, determinou que as instituições financeiras precisam fazer classificação dos seus clientes e classificação da operação. É importante a gente entender. Quando a gente fala de classificação de risco, a gente olha para o cliente, sua capacidade de pagamento, e a gente olha para a operação que ele está tomando. E aí ela coloca aqui, nível A, duplo A, nível A, B, C, D, até o nível H, tudo bem? Classificação da operação, e aí ele fala aqui, como que ele vai classificar o cliente, então em função do grau de endividamento, situação econômico-financeira, fluxo de caixa, blá, 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 blá. E aqui, 2, como que vai classificar a operação em relação da sua natureza e finalidade e características das garantias, particularidades quanto à suficiência de liquidez e por aí vai. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, dependendo da garantia que for oferecida nessa linha de crédito, o banco vai fazer uma classificação para essa operação. E cheque especial e cartão de crédito são duas modalidades cuja garantia é a garantia que a gente chama aval, garantia avalista, ou seja, não existe nenhum bem tangível. Nas hierarquias das garantias das linhas de crédito, essa é a linha de crédito mais vulnerável para a instituição financeira, porque não existe um bem onde ela possa eventualmente executar a garantia.
tudo bem? Então, para o banco tomar um calote é muito grande. Então, se a gente fosse entender como é que funciona isso, a provisão de devedores duvidosos para essa modalidade de crédito certamente é muito maior do que a provisão de devedores duvidosos para um financiamento imobiliário, por exemplo. Faz sentido? Porque financiamento imobiliário tem a casa como garantia. E aí, quando a gente volta, ele vai falando aqui sobre como que isso deve ser revisto, os prazos de atraso, etc. e tal. E ele vem falar para a gente sobre as alíquotas de recolhimento. Então, se ele fizer uma operação para nível A, ele precisa recolher via PDD 0,5% sobre o valor emprestado. Se ele fizer uma operação com 1%, nível B, conforme está aqui, a instituição financeira precisa recolher 1% de PDD. Nível C, 3%, nível D, 10%, nível E, está aqui, e depois nível H, aqui, que nível F, G, H, até chegar em 100%. O fato é que, de um modo geral, as operações elas são realizadas para as instituições versus os seus clientes com mais tranquilidade até o nível D. Que aqui o nível D é o cliente que tem uma boa condição de pagamento e que não está ali correndo muito risco de calote. E aí, quando chega no nível E, a taxa de juros é muito alta porque tem esse custo grande para a instituição. Beleza? Então, para a gente ser bastante otimista e dar ao senador Álvaro Dias a chance da dúvida, né, o direito da dúvida, a gente vai desconsiderar as operações de crédito nível E, F, G, H. A gente vai trabalhar só com a D. Beleza? Então eu estou dizendo o seguinte, no máximo 10% de PDD. Então, se o banco emprestar para você no cartão de crédito, no cheque especial, um determinado valor, no máximo que ele vai recolher aqui é 10%, tá? E olha só, eu não estou falando das outras operações, eu estou indo só até o nível D. Aí a pessoa vai dizer assim, Thiago, 10% você está usando aí, se o banco cobrar 20%, o banco ainda vai ter lucro, não é? Então, a gente precisa conversar sobre isso. Existe uma outra coisa que é importante você entender, que é a estrutura a termo de taxa de juros. Basicamente quanto que custa para a instituição financeira captar dinheiro hoje. E aí você talvez diga, olha, não é a Selic? Então, não é a Selic. A Selic é o custo para captação de recursos no curto prazo, beleza? Então, olha o que vai acontecer. Eu trouxe aqui um outro site com a curva de juros nossa de 10 anos. E eu quero que você acompanhe aqui, olha só. Essa linha azul clara, onde eu estou passando o cursor do mouse, é como que o nosso mercado estava precificando os títulos há um ano atrás, tá? Depois, aqui nessa linha vermelha é um mês atrás, e aí nessa última linha azul é como que o mercado está precificando hoje. E de fato, se a gente olhar hoje, tá, nos títulos bem curtos, o preço está em 2,83, menos inclusive do que a Selic atual. Se a gente olhar aqui para a questão do curto prazo, o mercado já está projetando uma nova queda da Selic aqui, ó, para 2,63 e por aí vai, 2,71. Então, considerando que o banco fez lá uma operação de cheque especial ou cartão de crédito e que ele vai fazer a provisão de devedores duvidosos de 10% no máximo, certo? E que vai pagar 2,7 aí de captação, ele vai ter aí mais ou menos 12,7 de custo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter um lucro ali da diferença. Não é isso? Não. Não é isso. Primeiro porque a gente tem que colocar o custo administrativo, operacional, a contribuição social sobre o lucro líquido. E se a gente for olhar a curva de juros longa, o que a gente pode reparar é que o mercado já está precificando uma taxa de 8% aqui em 10 anos. E algumas pessoas vão dizer assim, poxa, Thiago, mas 8% ainda é muito baixo comparado com os 14% que a gente tinha há alguns anos atrás. Sim, é verdade. Mas a análise da curva de juros que a gente precisa olhar de verdade não é necessariamente o quanto ela está apontando lá na frente, mas o tamanho da sua inclinação. Ela tá, se você olhar e puder comparar com a taxa como ela estava um ano atrás, que é natural que ela tenha essa curva flat para cima em função do prazo, mas o nível de inclinação desta para esta, quando a gente compara a taxa, a curva atual, o nível de inclinação é muito maior. O que na prática significa dizer que hoje o mercado está sim exigindo muita liquidez e, portanto, ele consegue negociar taxas aí dentro desse patamar em função da redução da taxa Selic, mas o mercado sabe que a taxa de juros vai subir no médio e longo prazo, inevitavelmente. Beleza?
E aí voltamos lá na resolução e aí eu quero te mostrar o seguinte sobre a revisão. Se algum cliente precisa ficar inadimplente ou atrasa, é necessário fazer sempre a revisão de PDD. E ao fazer a revisão de PDD, em função de um atraso de 15 dias, como a gente pode ver aqui, de 31 e etc e tal, esse cliente vai mudando a classificação dele. O que na prática significa dizer o seguinte, que se algum cliente encontra-se com atraso de cartão de crédito, ele vai piorando a sua condição de crédito e, portanto, aumenta a PDD que o banco precisa recolher. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo demonstrar para você, e aqui não é uma opinião, é um fato, estou trazendo para você a regulação, tá? É que o custo da operação para a instituição financeira não é tão barato quanto parece, tá? Isto é um fato. Minha opinião, se um projeto desse for aprovado, o que na prática vai acontecer é que o banco não vai mais fornecer cartão de crédito para pessoas que têm a classificação de crédito ruim. Simples assim. O banco vai parar de oferecer cartão de crédito para as empresas que, para qualquer cliente que tem uma classificação de crédito abaixo da classificação C, onde ele precisa sair de uma PDD de 3% para 10%, o banco não vai mais conceder cartão de crédito para essa pessoa. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que, neste caso, quem mais precisa da linha de crédito, que é aquela pessoa que usa o cartão de crédito para ir no supermercado, para fazer a compra do mês, essa pessoa vai ser prejudicada, porque ela não vai ter a linha de crédito disponível em função dessa limitação. O que eu estou querendo dizer com esse vídeo é o seguinte, que embora a intenção do senador seja muito boa, o resultado prático disso seria uma catástrofe, principalmente para quem mais precisa. Eu estou com isso dizendo para você que os juros no Brasil são juros altos ou baratos. Os juros no Brasil são sim altos, cheque especial é alto, cartão de crédito é alto, mas não é numa canetada de um senador que ele vai baixar assim para 20%. Porque se isso for feito, isso é um controle de preço e a consequência inevitável é a redução drástica na oferta dessa linha de crédito e quem mais precisa vai sofrer com isso. Beleza? Então a expectativa é que os bancos cobrem menos. Olha que expectativa maravilhosa. E o resultado, veja você, de fato, o banco vai cobrar menos porque ele vai emprestar menos e quem mais precisa não vai ter a linha de crédito. E se a gente avançar um pouco mais, a gente tem de perceber que o cartão de crédito especificamente, hoje ele faz parte da rotina de muitas famílias e ele é um meio de pagamento para que você possa consumir e gerar aí renda para outros setores, para comércios e por aí vai. A gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma crise de saúde, de uma crise financeira, onde muitos negócios estão fechando. Se a linha de crédito para quem consome nesses negócios via cartão de crédito for cortada, o que na prática vai acontecer é que aquela pessoa que detinha o cartão de crédito não vai deter mais, vai ser prejudicada, e aquela pessoa que vendia para esse cliente não vai vender mais, portanto vai prejudicar aí os negócios também. Então, senador, embora eu tenha um profundo respeito pela sua biografia, eu queria dizer o seguinte, essa sua lei aí não faz nenhum sentido, beleza? Conta aqui nesse vídeo o que você achou dessa proposta do senador Álvaro Dias aí, qual que é a sua percepção a respeito disso. Controle de preço nunca funcionou em lugar nenhum e não vai ser agora que vai funcionar. Deixa aqui nos comentários, vamos dar uma debatida sobre isso. E se você gostou, deixa aquele joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!